E a minha filha que ganhou uma boneca de presente e toda noite essa boneca aparecia em cima do meu marido. Eu já ouvi alguns casos assim parecidos, só que a gente nunca acredita de verdade até acontecer com a gente. Vamos lá, eu vou contar meio que do início para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho uma prima e nós sempre fomos assim muito próximas desde criança, até porque nós somos criadas juntas. O tempo passou, nós crescemos, essa minha prima ela se casou primeiro, teve a filha dela primeiro e logo depois eu também me casei e também tive a minha filha. E assim como nós, as nossas filhas também são muito próximas, muito assim, unidas. Então sempre que dá, a gente se reúne pra fazer alguma coisa, ou pra sair pra rolê, ou a gente faz churrasco na casa dessa minha prima, ou a gente faz churrasco na minha casa. Até que essa minha prima, ela começou a trabalhar num novo emprego, e nesse novo emprego dela, ela conheceu uma pessoa, fez amizade com essa moça, e desde então ela começou a convidar também essa moça pra sair com a gente, pra rolê, pra vir nos churrascos. E essa moça, amiga da minha prima, ela também é casada, então sim, sempre foi de boa, ela sempre mostrou ser uma pessoa muito legal, o marido dela também, sempre mostraram muito respeito. Até que o ano passado, eu fiz o aniversário da minha filha e eu convidei essa amiga da minha prima. Ela foi e ela levou uma boneca de presente pra minha filha, boneca que ela mesma fez. E assim, a minha filha amou, a boneca era linda, era mais pra deixar de enfeite, assim, sabe, mais linda. Ok, levamos essa boneca pra nossa casa e dias depois, algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas estranhas. A minha filha, ela sempre foi uma criança assim, tranquila, obediente, calma, e do nada minha filha começou a ficar revoltada. Qualquer coisa que você perguntasse pra ela, ela já respondia com grosseria, ela era estúpida, sabe? Assim, com falta de educação. E claro que eu comecei a ficar preocupada, né? Porque ela nunca foi assim. Ok. Uma certa noite, eu levantei pra ir ao banheiro de madrugada, como de costume. Fui ao banheiro e assim que eu voltei pra minha cama, eu vi que aquela boneca da minha filha estava em cima do meu marido. Ele estava deitado de barriga pra cima e a boneca estava bem em cima ali dele. Eu estranhei porque como que aquela boneca foi parar ali? E como eu falei, a minha filha não brincava com a boneca era de enfeite, então não tinha como. Beleza, tirei a boneca dali, coloquei na sala e voltei pro meu quarto dormir. No dia seguinte, minha filha acordou e perguntou por que a boneca dela estava na sala, sendo que ela tinha deixado no quarto. E ali eu expliquei pra ela que a boneca do nada apareceu no meu quarto e perguntei se era ela fazendo alguma pegadinha. E ela respondeu que não. Na verdade, ela falou que ela nem tinha mexido naquela boneca. Beleza, na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. Assim que a gente acordou de manhã, nós vimos que a boneca estava na nossa cama. Ali eu já comecei a achar que era pegadinha da minha filha, só que ela jurava que não era. Eu sei que isso aconteceu por algumas noites. Até que uma certa noite, o meu marido dormindo, ele começou a gemer, como se ele estivesse gozando. Virei pro lado dele e ali eu comecei a mexer nele, chamando ele pra ver se ele acordava, né, pra ele parar. Só que ele não acordava e enquanto ele gemia, ele falava assim, que delícia, não para. Foi então que eu assustei, levantei, acendi a luz e quando eu voltei pra cama, o meu marido ele estava sem shorts, sem cueca, com um negócio totalmente duro e pasmem. A boneca estava em cima do negócio dele. Quando eu vi aquilo, eu comecei a tremer e na hora eu fui e dei um grito para ver se meu marido acordava. Nisso ele acordou, só que ele também acordou todo assustado, porque ele assustou com o meu grito. Peguei aquela boneca, corri lá fora, joguei essa boneca lá fora e voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, ele ainda estava meio assim, tentando entender o que estava acontecendo e assustado. Contei pra ele o que tinha acontecido e eu perguntei se ele lembrava de alguma coisa, do sonho que ele estava tendo. E ele falava que ele não lembrava de nada. Então, no dia seguinte, conversei com a minha filha, expliquei pra ela que estava acontecendo algumas coisas estranhas e que por conta disso eu joguei a boneca fora. Por ela, tava tudo bem, até porque ela nem brincava também. Ok, passou um tempo até que a gente meio que esqueceu disso. Um certo dia nós fomos na casa dessa minha prima, que ia ter um churrasco lá, ela convidou e nós fomos. Chegando lá, eu vi que essa amiga dela não estava lá e eu perguntei se ela tinha chamado essa amiga dela para ir no churrasco. E a minha prima, toda sem graça, respondeu que não. E aí ela falou que ela precisava conversar comigo. Fomos até o quarto dessa minha prima. E assim que nós chegamos no quarto dela, ela fechou a porta. E, gente, ela tava tão sem graça. Sabe quando você quer falar alguma coisa pra pessoa e você não sabe nem como falar? E ali conversando, ela contou que ela descobriu que essa amiga dela tinha feito um trabalho pro meu marido ter olhos pra ela. E o trabalho ela fez em cima dessa boneca.
E através dessa boneca, eu tô falando, eu tô me arrepiando, através dessa boneca, ela conseguia ter relações com o meu marido por sonhos. Até onde eu entendi, a boneca estando perto dele, ela conseguia fazer as coisas com ele. Enquanto minha prima me contava, eu ficava assim, totalmente desacreditada. Gente, eu fiquei em choque. E ali minha prima me pediu desculpas, ela falou que ela cortou totalmente a amizade depois que ela descobriu. Nisso, eu chamei o meu marido lá fora, olhei pra ele e falei pra ele, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com toda a sinceridade do mundo. Você tem certeza que você não lembra daquele sonho, aquele dia que eu acordei gritando com você? E ali com muito medo ele falou que ele lembrava, sim, dos sonhos dele, ultimamente, só que ele tava com medo de me contar. E ali ele me contou que ele estava, assim, tendo sonhos com uma amiga da minha prima e que nos sonhos ela amava ele. Na hora ele começou até a chorar, porque ele falava assim, eu não sinto nada por ela, nunca nem pensei nessa moça, eu não sei o porquê que eu tô sonhando tanto com ela. Foi então que eu contei pra ele o porquê de tudo isso, ele também ficou assim, chocado, indignado como eu. E na hora ele até queria ir na casa dela para tirar satisfação, conversar com o marido, só que eu preferi, falei, não, vamos deixar isso pra lá, vamos só se afastar. E desde então, o meu marido parou de sonhar com ela, ele parou de gemer de noite e nós nunca mais também vimos ela. Depois disso, a minha prima, ela também saiu do trabalho. Na verdade, ela já queria sair, então ela já aproveitou tudo isso e saiu de vez. Mas é aquilo, gente, de coração, o conselho que eu dou pra vocês, muito cuidado com o que vocês levam pra dentro da casa de vocês. É como eu falo, a gente só acredita quando acontece com a gente. E vou falar pra vocês, esses dias foram muito bizarros. E eu que descobri que eu era babá do filho do meu marido com a amante dele. Ano passado, eu fui mandada embora do meu trabalho. E o meu trabalho era tão cansativo, mas tão cansativo, que eu decidi ficar pelo menos uns 5 meses de boa em casa, descansando, aproveitando o seguro. E assim, eu tenho curso de manicure, então eu tava pensando se eu ia voltar a trabalhar em empresa, se eu ia começar a fazer unha. E nesse tempo que eu fiquei em casa, um certo dia meu marido chegou do trabalho e enquanto a gente jantava, ele comentou comigo que tinha uma moça no trabalho dele que precisava voltar pro trabalho, só que ela não estava achando ninguém pra ficar com o filho dela. Ele falou que já estava muito em cima, já estava tipo assim, logo pra ela voltar e ela realmente não encontrava ninguém. E ali ele perguntou pra mim se eu não tinha interesse de olhar, até porque ela estava pagando muito bem, eu era uma pessoa de confiança, pelo menos até ela achar uma outra pessoa. Na hora eu até fiquei meio assim, sabe, de pegar essa experiência, porque é uma criança, né, é uma responsabilidade. Só que ela tava pagando muito bem, eu também não tava fazendo nada, então eu aceitei. Nisso, o meu marido foi, mandou uma mensagem pra ela, porque ele tinha o número dela, porque segundo eles tinham um grupo ali da empresa. Foi, chamou ela, passou meu número pra ela me chamou, e ali nós combinamos tudo certinho e fechamos. E assim foi, 3 dias depois, ela deixou a criança em casa e ela foi trabalhar. E até que foi tranquilo, sabe? A criança era bem de boa, bem tranquilo. Eu que não gosto muito de criança, achei que foi de boa. Eu até comecei a pensar na ideia de ter filho, coisa que eu nunca tive vontade. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, uma amiga minha veio em casa passar a tarde comigo. E assim que ela chegou em casa, que ela viu aquela criança, ela olhou pra mim e falou assim: amiga do céu, ele é a cara do seu marido. Só que ela teve uma reação tão assim espontânea, tão verdadeira, sabe? Que até eu fiquei sem graça. Depois ela até percebeu o que ela fez e ela começou a rir tentando disfarçar. Só que depois desse dia, não sei se foi porque ela falou, só que eu comecei a reparar que realmente parecia mesmo. Foi então que isso começou a me incomodar muito. Eu olhava para aquela criança e eu vi o meu marido. E toda vez eu pensava comigo, gente, eu tô doida porque não é possível. Nunca na vida que ele teria coragem de fazer uma coisa dessa comigo. Não, não é possível. E acho que de tanto eu ficar pensando nisso, eu comecei a sonhar. Toda noite eu sonhava que aquele menino era filho do meu marido. Até que um certo dia eu acordei totalmente encanada, mandei mensagem pra essa minha amiga e eu pedi ajuda pra ela me ajudar a clonar o celular do meu marido, coisa que ela sempre soube fazer muito bem. Conseguimos clonar e além de clonar, não sei como, ela conseguiu recuperar algumas mensagens apagadas. E através dessas mensagens apagadas, eu descobri que ele realmente era o pai daquela criança. Na conversa dos dois estava tudo lá, ele feliz com a gravidez. E detalhe, ela me pagava R$500 e ele me pagava mais 500 para cuidar do próprio filho dele. Não era ela que me pagava os R$1.000 sozinha.
Eu sei que na hora eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu deixei a raiva tomar conta de mim. Arrumei minhas coisas, peguei aquele menino, sabe o que eu fiz? Fugi. E antes de sair de casa, deixei um bilhete em cima da mesa escrito assim: fica tranquilo que eu vou cuidar muito bem do seu filho. E depois disso, peguei o menino e fui para casa da minha madrinha, que ficava em outra cidade, bem distante dali. E ali eu fiquei por vários dias escondida. Olha só! Na verdade, a minha intenção era ficar lá o tanto que eu conseguisse, porque o que eu queria de verdade era ver os dois sofrerem. E a todo momento eles me ligando, meu celular não parava, era um inferno, era mensagem, era ligação, a todo momento, não só deles, como de outras pessoas, todo mundo tentando falar comigo, conversar comigo. E o que me dava prazer era ouvir os áudios da mãe daquela criança chorando. Ela implorava para eu devolver o filho dela, ela implorava para eu não fazer nenhum mal pro filho dela. E sim, eu devolvi a criança, só que eu só devolvi também a criança porque a polícia conseguiu me encontrar. Resumindo, devolvi a criança, eles não fizeram BO contra mim, ele foi embora de casa. E não, eles não estão juntos, só que ele é o paizão do ano, né? Posta foto direto com a criança, é um amor, e viaja, compra coisa, e vai pra lá e vem pra cá. Quem vê assim, nem acredita que ele foi um grande filho da puta comigo. E detalhe, eu saí como errada em tudo isso, tá? A errada só sou eu, eles são certinhos em tudo que eles fizeram comigo. Ah, mas você roubou uma criança. Gente, eu ia devolver. Nunca passou pela minha cabeça fazer mal pra aquele menino. Eu só queria dar um susto neles mesmo por tudo que eles fizeram comigo. Pô, sacanagem, cara. Se coloca no meu lugar. Eu estava cuidando do filho do meu marido com amante. É muito fora da casinha. Hoje eu conto dando risada porque meio que já passou tudo. Só que eu vou falar pra vocês, quando tudo aconteceu, não foi fácil. E eu que fui tirar uma foto com a família do boy no ano novo e eles me colocaram na ponta. E só depois eu entendi o porquê. Primeira humilhação de 2025 paga com sucesso, tá? Eu conheci um boy no ano passado e nós começamos a ficar. E a todo momento ele mostrava estar interessado em mim, querendo coisa séria comigo. Até ciúmes de mim ele tinha. E eu também já estava começando a gostar dele pela forma que eu era tratada, porque ele me tratava muito bem. Ele era muito preocupado comigo, sempre perguntava se eu estava bem, se eu queria alguma coisa, se eu estava precisando de alguma coisa. Ele me dava vários presentes, flores, sabe? Tipo, fora de datas comemorativas. Ele fazia questão que eu dormisse com ele no apartamento dele. Eu sei que eu estava, assim, totalmente realizada. Na verdade, eu estava só esperando o mesmo, era o pedido de namoro. Foi então que ele me chamou para passar o ano novo com ele na família dele, porque segundo ele o Natal era só família, então não daria para eu ir. Só que no ano novo iria outras pessoas de fora e ele queria muito que eu acompanhasse ele. Foi aí que eu criei esperança mesmo. Pensei comigo, pô, me chamou para reunião de família, vai acontecer, ele vai me pedir em namoro. Ok, fomos pra casa da família dele na véspera. E, gente, assim que eu cheguei lá, eu fui recebida tão bem. Todo mundo me tratou assim tão bem, como se realmente eu fosse já a namorada dele. A todo momento ele do meu lado, me dando atenção, fazendo carinho, sabe? Até que a família dele resolveu tirar uma foto. E bem na hora da foto eu fui e fiquei do lado dele, só que eu fiquei do lado meio que no meio da foto. Nisso, a prima dele que estava tirando, ela veio e me posicionou do outro lado dele, me deixando assim na ponta. Nessa hora, todo mundo começou a rir, só que eu não entendi nada. E ok, tiramos a foto ali e festa que segue. Ok, no dia seguinte, eu fui procurar o perfil dessa prima dele para ver as fotos e para poder seguir ela também. Encontrei o perfil dela, segui ela e ali eu comecei a olhar. Quando eu fui ver, eu estava cortada da foto, eu não apareci na foto. Ali eu comecei a mexer no Insta dela e eu fui ver as fotos de Natal. E na foto de Natal, eu vi que também tinha uma pessoa do lado do meu boy e ela também cortou essa pessoa. Dava pra ver que era uma mulher por conta do vestido e da sandália. Quando eu vi aquilo, eu fiquei bem chateada. Fui e mandei uma mensagem pra ele, perguntando se estava tudo bem, se a família dele tinha gostado de mim. E perguntei o porquê que a prima dele tinha me cortado da foto. Falei pra ele, pô, pensei que a sua família tinha gostado, né, de mim. Só que ali ele respondeu que não tinha nada a ver, falou pra eu ficar tranquila e não tocou mais no assunto. Ele mudou de assunto, ele não tocou mais nesse assunto. Só que daí o que eu fiz? Eu tinha tirado uma foto do meu celular com ele e algumas primas dele. Então eu fui, postei essa foto e eu marquei todo mundo. Só que ninguém repostou a foto, nem ele. Fiquei bem encanada com aquilo, só que eu não apaguei. Falei, vou deixar a foto aí. Quando foi mais tarde, uma moça respondeu os meus stories perguntando pra mim o que eu era do boy. E ali eu respondi, falei que a gente estava se conhecendo, que estava praticamente
virando já em namoro, e perguntei o porquê. E ali ela me respondeu que ela também estava conhecendo, quase namorando, e ela era a moça do Natal. Sabe a pessoa que foi cortada na foto de Natal? Então, a própria. E ali conversa vai, conversa vem. Depois de algumas pesquisas, a gente descobriu que ele tem várias namoradas e que sim, ele apresenta todas para a família e que a família ajuda, que a família trata todas como se aquela fosse a única, mas a família sabe que não é. Nisso eu fui, tirei print de toda a minha conversa com ela, mandei pra ele, falei pra ele me esquecer, agradeci por tudo que ele fez, falei muito obrigado por ter brincado, né, com a minha cara, com os meus sentimentos, por ter me humilhado na frente de toda a sua família, e bloqueei. E a moça fez o mesmo. Só que ele é tão cara de pau, que até hoje ele vem atrás de nós duas, tá? E tudo que ele fala pra mim, ele fala as mesmas coisas pra ela. Sabe o que é pior? Ele sabe que eu e ela nós conversamos, ele sabe que eu vou contar pra ela e que ela vai contar pra mim, só que ele não tá nem aí. Ele simplesmente liga o foda-se e ele faz o que ele quer. E o pior é que a família ajuda. Pô, sacanagem, né? Eu sei que o meu 2025 já começou daquele jeito. E o meu marido que tirou a própria vida só pra eu poder ficar com o amor da minha vida. O meu pai, ele tem um melhor amigo desde a infância. E esse melhor amigo tem um filho 2 anos mais velho do que eu. E o sonho do meu pai e desse amigo dele sempre foi que eu namorasse com o filho dele. Mas como nós crescemos juntos, eu olhava pra ele sem intenção alguma. Pra mim, ele era o meu melhor amigo. E os meus pais, eles têm uma sorveteria. E com 17 anos, eu comecei a ajudar na sorveteria. Comecei a ficar lá, trabalhar pra ajudar os meus pais. Até que um certo dia, foi um cliente na sorveteria. E, gente, assim que eu vi ele, eu me apaixonei por ele assim logo de cara. E ele por mim, porque todos os dias ele ia até a sorveteria só pra poder me ver. Até que um dia, ele me achou no Facebook, nós começamos a conversar. E depois de um tempo conversando, eu comecei a ficar com ele escondida dos meus pais. Porque, na verdade, eu queria contar pros meus pais somente quando a gente tivesse certeza que realmente ia dar em namoro. Até que finalmente ele me pediu em namoro e eu fui contar pros meus pais. Só que primeiro eu contei pra minha mãe. A minha mãe, ela não fez uma cara assim boa, só que ela fingiu aceitar. E depois que eu contei pra ela, nós fomos contar pro meu pai. E é claro que meu pai ficou muito bravo. Ele começou a falar que ele não aceitava eu namorar outra pessoa que não fosse o filho do amigo dele. E ali eu pedi pra ele pelo menos dar uma chance pra conhecer a pessoa, né, pra poder ver. Só que nem isso ele quis. E depois disso, ele me proibiu de sair sozinha e ainda pegou meu celular por alguns meses. E o que aconteceu? Eu e esse menino, nós nos afastamos e tempos depois eu descobri que ele estava namorando. Quando eu descobri que ele tinha começado a namorar, eu fiquei tão decepcionada, mas tão decepcionada, que eu aceitei namorar com o filho do amigo do meu pai. E nisso eu já estava com 18 anos, namoramos por 3 anos e eu me casei com o filho do amigo do meu pai. E assim, eu gostava muito dele, porque pra mim ele era o meu melhor amigo, só que eu não amava como tinha que amar, e ele sabia da minha história, só que eu nunca conversei com ele diretamente sobre isso, e ele também nunca falou comigo sobre isso. Enfim, eu me casei e o amor da minha vida continuou namorando. Até que um certo dia, eu descobri que ele também ia se casar, e que além de se casar, a menina estava grávida. E essa notícia, ela acabou comigo. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu chorava todo santo dia. Eu ficava me perguntando por que tinha que ter acontecido desse jeito. E a minha família, o meu marido, ninguém entendia nada, porque claro que eu não falava o real motivo. Até pro médico me levaram, fiz exames, fiz tudo. E não constou nada, porque eu era emocional. Eu sei que eu chorava dia e noite. Até que um certo dia, o meu marido veio perguntar pra mim se eu era feliz com ele. E ali eu acabei soltando tudo que tava engasgado. Eu tava assim tão revoltada com tudo que aquela pergunta pra mim foi o ponto. E ali eu falei tudo que tava engasgado durante muitos anos. Falei pra ele que eu casei com ele sem amar ele como um homem. Falei que eu me casei por obrigação. Falei pra ele que eu amava ainda era o fulano. Ele sabia quem era, porque lá no passado, como eu falei, ele sabia da minha história. E ali eu falei pra ele que meu mundo tinha acabado, porque eu tinha acabado de descobrir que ele ia se casar e além de se casar, a mulher dele estava grávida. Eu sei que eu falei tudo e enquanto eu falava, que eu soltava, o meu marido ele ficou assim paralisado me olhando e com um olhar de decepção, sabe? E depois desse dia, tudo mudou. O meu marido ele parou de dormir comigo no quarto. A gente não conversava mais, era raro quando a gente se falava dentro de casa.
Ele vivia lá no canto dele e eu no meu, até que um certo dia eu tomei coragem e eu chamei o amor da minha vida para conversar. Eu confesso que eu pensei que ele não ia me responder pelo fato dele já estar com a família, né, dele ser pai. Só que rapidamente, assim que eu mandei a mensagem, rapidamente ele me respondeu. E ali conversando com ele me contou que a mulher dele tinha acabado de perder o bebê. Eu sei que é errado, só que eu fiquei tão feliz com aquela notícia, eu senti uma esperança. Depois desse dia, nós não paramos mais de conversar. Eu expliquei tudo pra ele do porquê eu sumi lá no passado. E ele confessou que ele ainda gostava muito de mim. E eu falei pra ele que eu ainda amava muito ele. Foi então que nós marcamos de nos ver pessoalmente. E nesse dia nós ficamos. E depois desse dia que nós ficamos, ele largou da mulher dele. E claro que eu ia fazer o mesmo. Eu ia separar do meu marido pra poder ficar com ele. Só que o meu marido ele foi mais rápido. Ele chegou antes de mim, pegou meu celular e ele viu a minha conversa com essa pessoa. Nesse dia nós tivemos uma briga assim horrível, ele tentando entender o porquê que eu tinha feito aquilo. E eu queria explicar pra ele que o problema não estava nele, estava em mim. Eu falei pra ele que eu não podia mandar nos meus sentimentos e que eu queria conversar assim com ele, só que sem brigar, numa boa. Então falei pra ele que eu ia tomar um banho e assim que eu saísse do banho, nós íamos conversar sem brigar. E ali ele falou que tá bom. Entrei no banho e assim que eu saí do banho, eu vi que tinha uma carta em cima da mesa. E assim que eu peguei aquela carta pra ler, a campainha de casa tocou e eu fui ver quem era. Era um morador e ele pediu pra que eu acompanhasse ele com uma certa urgência. Só que ele não me falou o motivo. E eu fui com ele, só que até então eu pensei que meu marido ele tinha saído. E quando eu cheguei lá embaixo, lá estava o meu marido. Ele pulou do nosso apartamento. E quando eu voltei, que eu li a carta, na carta ele dizia assim: que agora você consiga viver o seu grande amor e ser feliz. E perdão, porque eu não consegui fazer você feliz. Mas saiba que eu te amei muito, desde novinho. Fica bem. Aquilo foi um trauma tão grande, mas tão grande pra mim, que eu precisei ficar internada por vários dias, porque eu entrei em estado de choque. E quando eu saí do hospital, que eu pensei que eu ia poder ficar um pouco mais em paz, os meus pais começaram a me acusar pelo que tinha acontecido. Foi então que eu coloquei aquele apartamento para vender e eu aluguei um bem longe de todo mundo, porque eu queria viver em paz, eu queria, sabe, viver sozinha, eu não aguentava mais. E o meu amor, a todo momento do meu lado, ele separou da mulher dele para ficar comigo. E meses depois, nós começamos a namorar e 1 ano depois, nós fomos morar juntos. Hoje eu tô muito feliz por estar vivendo do lado da pessoa que eu realmente amo. Só que por outro lado, meu coração ele tá muito triste pela perda de um grande amigo. Eu passo com psicólogo até hoje porque eu me culpo sim pelo que aconteceu. Só que eu não quero viver pro resto da minha vida com esse trauma. Eu quero um dia poder me curar disso. E enquanto isso eu tô tentando viver, tô tentando tocar minha vida com a pessoa que eu amo. E graças a Deus pela minha escolha, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um ser humano assim incrível, de um coração gigante. Sobre os meus pais, nós não conversamos mais desde o ocorrido, que eu me afastei. Eles não vieram mais atrás de mim, eu também não fui mais atrás deles. E tá assim, tá do jeito que tá. O dia que eu deixei de lado uma traição do meu casamento de 20 anos pra salvar uma vida. E essa vida era justamente da amante do meu marido. Eu me casei muito nova, mas eu vou explicar pra vocês o motivo. Eu sempre quis ser médica. E aí, quando eu conheci o meu namorado, eu falei pra ele: olha, ou a gente casa agora, cedo, pra gente ir morar junto, pra eu me dedicar à faculdade, ou você vai esperar eu me formar, fazer residência, 10 anos e não sei o que, pra gente poder casar. Porque, segundo ele queria casar comigo. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos. Nós ficamos juntos aí mais ou menos uns 4 anos. E aí a gente decidiu se casar. Que foi quando eu tava estudando pro vestibular pra faculdade. Nós nos casamos, eu entrei pra faculdade. E ali foi toda aquela dedicação de anos. O meu casamento era muito tranquilo. Se passaram 20 anos. Eu já estava casada com ele há 20 anos. Já era médica, já tinha minha carreira, já tinha estabilidade financeira. Ele também, ele era dono de uma empresa. Nós saímos da cidade pequena que nós morávamos e fomos morar em uma cidade bem grande. Eu trabalhava num hospital muito grande. E aí era fim de ano, né? Eu ia ter que ficar de plantão. Só que eu não ia ficar de plantão no hospital que eu trabalhava. Eu ia ficar de plantão em outro hospital. Eu ia cobrir. Esse hospital tinha diversas redes onde eu morava. Então eu ia cobrir o fim de ano de uma pessoa, porque eu preferi passar um Natal em casa. Então um ano novo eu tava no hospital. Conversei com meu marido e tudo mais. Ele entendeu, né? Porque era o meu trabalho. E ele falou que tudo bem, que ele ia passar com a família dele. Porque a minha família morava no interior, mas a família dele morava nessa cidade grande que a gente se mudou.
Chegou o dia, me despedi do meu marido, desejei feliz ano novo, me arrumei e fui pro meu trabalho. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, já tinha mandado feliz ano novo, ele já tinha me respondido. Eu tava vendo ali os stories dele, ele realmente estava com a família dele. O hospital, ele tava tranquilo quando eu começo a escutar alguém gritando em desespero. Eu saí correndo pra recepção, porque realmente foi um desespero muito grande. Quando eu cheguei lá, a minha surpresa foi assim, surreal. Tava simplesmente um pai e uma mãe com uma filha no colo do meu marido. Ele veio carregando ela, a menina estava sangrando muito, ela caiu e bateu a cabeça. O pai e a mãe em prantos, em desespero, pedindo pelo amor de Deus pra alguém ajudar e botar a menina numa maca. Quando eu olhei, eu fiquei em choque, porque o meu marido, ele não sabia que eu estaria cobrindo naquele hospital, porque eu esqueci de falar, só falei que eu ia trabalhar, não falei nada de ir pra outro hospital. Então ele levou ela pra um hospital que ele achou que eu não estaria, só que eu tava lá. Então quando eu saí da sala, porque eu tava numa sala que a gente escutou toda aquela barulheira da recepção, todo mundo saiu correndo. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela menina no colo do meu marido, ela devia ter mais ou menos, gente, uns 20 anos, no colo dele, e ela sangrando muito, e o pai e a mãe vieram em direção assim a mim, viu que eu era a médica plantonista que tava ali, tinha outros médicos também, mas era outras especialidades, quem operava era somente eu, e veio em desespero, ajuda minha filha tá falecendo, minha filha caiu, bateu a cabeça. Até então eu pensei que poderia ser tudo, sabe? Que ele ajudou, que isso aconteceu perto da casa da mãe dele, era uma menina aleatória. E eu fiquei olhando pra ele assim, em susto. Ele também tava bem assustado. E aí a mãe falou, olha, essa aqui é minha filha, ela tá aqui no colo do namorado dela. Pelo amor de Deus, ajuda e não sei o que. E botando a menina na maca e tal. E, gente, na hora, o meu mundo assim caiu. Ele ficou olhando pra minha cara, olhando pra cara dele, comecei a fazer ali os procedimentos. Me deu uma dor muito grande, porque eu era casada há 20 anos, eu amava meu marido, eu nunca pensei na minha vida que ele pudesse vir me trair, eu nunca desconfiei dele. Só que eu me coloquei no lugar daqueles pais que estavam em desespero, pedindo socorro, pelo amor de Deus, pra ajudar a menina. A menina estava num estado crítico, eu deixei pra lá. Eu virei as costas, fui empurrando a maca junto com os enfermeiros, a gente levou, eu operei a menina. Graças a Deus ficou tudo bem, deu tempo da menina chegar. Eles ficaram ali na recepção, a cirurgia durou algumas horas, depois eu fui lá falar que tava tudo bem, que ela não tava mais em risco. Os pais dela, pelo visto, não sabiam de nada, não me conheciam. E aí ele veio até a mim pra poder conversar comigo, meio que me agradecer. E aí ele falou, olha, obrigada por ter salvado a vida dela, meio que disfarçando, e foi me puxando pro cantinho. E aí ele falou assim, eu posso te explicar, a gente tem que conversar. Eu falei, olha, eu não quero conversar com você. Eu não quero saber se você é amante, se essa menina é amante, se ela sabe, se ela não sabe, eu não quero saber. Eu quero que você vá em casa, pegue todas as suas coisas e saia. O meu plantão se encerrou, né? Eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele estava lá. Disse que não ia sair, que a gente ia conversar, que não sei o quê, que não era assim e tudo mais, que ele errou, mas que nós éramos casados há 20 anos, que eu tinha que perdoar ele, que não sei o quê. Eu não perdoei, pedi pra ele poder sair. 2 dias depois eu voltei pro hospital, a menina ainda estava internada, né? Ela tava assim, sob observação, ela tinha que tomar muito antibiótico, ela precisava de uns cuidados que ela não poderia ter em casa, então ela ainda não tinha tomado alta. E eu esperei ela estar estável, bem, tranquila, quando ela tava pra ter alta. Isso, tipo assim, mais ou menos umas 3 semanas depois, ele já tinha saído de casa, tava na casa dos pais dele, eu conversei com ela. Falei que eu era esposa dele, contei, mandei foto, mostrei, tudo bonitinho. E ela falou pra mim que não sabia, ela tava namorando ele há 1 ano, ele inventava diversas desculpas. Ele aproveitava que eu tinha muito plantão, que a minha vida era muito corrida, que eu ficava pra lá e pra cá, sabe? Porque eu levava o meu trabalho muito a sério. Ser médica era o que eu mais amava na vida. E ele me enrolava, muitas vezes ele dormia lá, porque eu vivia de plantão. E ela me contou que não sabia, ela não era amante, ela era namorada. Ela achou que ele fosse solteiro. Enfim, contei tudo pra ela, falei que ela poderia fazer o que ela quisesse com aquela informação, mas que eu havia me separado, se ela quisesse continuar com ele, ela poderia. Ela decidiu terminar. Hoje nós somos super amigas, acabamos nos aproximamos. E é isso, me separei, não aceitei o chifre, mas eu larguei o chifre pra lá, pra salvar uma vida. E eu que fui assaltada, e o assaltante pediu a senha do meu celular, só que 3 dias depois ele me devolveu o celular. Ele simplesmente me encontrou na rua e me devolveu o celular. E aí eu fiquei pensando, o que tá acontecendo aqui? Gente, vocês não têm noção. Eu morava numa cidade muito grande e essa cidade era muito movimentada. Só que era como se eu morasse na Baixada e trabalhasse no centro. E aí eu tinha que fazer todo esse caminho enorme. Eu ficava, gente, 2 horas de condução pra poder chegar em casa. Era mais ou menos umas 8 horas da noite, a cidade assim, ó, um pico que tava todo mundo voltando lá pra Baixada. Estava eu, depois de um dia cansativo de trabalho, gente, o pobre não tem um dia de paz. Desci do ônibus e fui pra minha casa. Só que eu achei estranho que esse querido surgiu do nada, brotou do nada, parece que ele tava esperando uma oportunidade. Só que assim, eu não quis pensar, ele tava me esperando, porque eu não sou o flor do campus que nasceu sem ser semeado. Alecrim dourada. Mas pareceu que ele tava me esperando. Só que eu falei, bom, ele tava esperando uma oportunidade.
Veio o querido, mão pro alto, e não sei o que, passe tudo. Só que aí ele não pegou dinheiro, ele não pegou nada, ele só falou, eu quero o celular. Não pegou dinheiro, não pegou, eu tava com um iPod, eu tava com outras coisas assim de valorzinho, meu relógio, anel de ouro, cordão. Pegou nada, só falou que queria o meu cellphone. Aí eu falei, não, tudo bem, peguei o meu cellphone, entreguei pra ele, né, porque eu tenho amor à minha life, eu trabalho com uma lascada pra poder cobrar outro. Aí ele me vira e fala, na maior tranquilidade, gente, tipo assim, que foi tranquilo. Ele fala assim, qual que é a senha? Aí eu já olhei pra cara dele assim, beleza. Eu pensei, bom, esses queridos estão ficando espertos porque sabem que, né, cellphone é mais difícil, estão pedindo a minha senha. Dei a senha. E aí ele desbloqueou, ele falou, ok. Só que eu achei que ele ia pedir a senha do meu, por exemplo, do meu iCloud. Ele não pediu. Ele só pediu a minha senha do celular. E saiu. Virou as costas e foi embora. Eu chorei, esperneei, cheguei em casa, chorei. Passou 3 dias, eu voltando do trabalho, tava o candengo me esperando no mesmo lugar. Só que eu pensei, ele vai levar o quê? E, gente, ele brota da terra. Eu passando, ele brotou. Aí ele foi, chegou, oi, colega. Aí eu olhei pra cara dele assim, oi, ele, tá aqui seu telefone. Me deu o telefone, virou as costas e foi embora. Eu fiquei em choque, ao mesmo tempo preocupada, porque pelo visto ele sabia o caminho que eu fazia. Só que eu fiquei em choque por ele estar ali parado, esperando eu voltar. Eu passar, o horário que eu passava, pra poder me devolver meu celular em bom estado, sem um arranhado, faltando nada. Eu olhei ele, tudo, tava tudo certo. Só que ele não me deu nenhuma explicação. Eu tava passando na rua, ele brotou do céu. Brotou, gente, fez puf, e me devolveu o telefone. Eu tomei um sujo. Eu falei que, gente, ele vai levar o que? Ó, se for minha cirola, porque eu não tenho mais nada pra ele levar. Ou eu pensei, bom, ele só levou meu telefone, não levou cash money, voltou pra poder buscar as outras coisas, se arrependeu, não pensou direito. Só que não, ele só devolveu meu telefone e foi embora. Fiquei assim, matutando aquilo com gente, que coisa. Aí fui pra casa, eu casada, 3 anos, Só que eu tava desconfiando que meu querido marido Jurandir estava me traindo. E eu fiquei encucada com aquilo, só que eu não comentei com ninguém. Tipo, cheguei em casa e falei pra ele, cara, aqui, o assalto me devolveu meu telefone, eu não entendi. Ele, como assim? Que é isso? Que história é? Eu falei, também não tô entendendo, mas que bom, né? Deixei pra lá e eu desconfiada que ele tava botando galha na minha cabeça, porque ele tava meio esquisito, sabe? Aí eu fui e falei, vou fazer o que toda mulher madura faz. O quê? Esperar ele dormir pra olhar o cellphone dele. E assim eu fiz. Eu tinha a senha, mas eu gostava de pagar daquela mulher madura. Não porque eu não olho, não porque eu confio, não porque é intimidade, não porque não sei o que e tal. Gostava. Mentira, eu era tóxica incubada. Toda vez que ele dava, tipo assim, dava um olho, eu pegava e olhava. Esperei ele dormir, o queridinho tinha sono pesado, né? Foi ele dormir. Peguei o telefone dele, que ele não deixava de bater travesseiro, ele deixava assim na Kombi, ó, na cômoda, na cômoda que tinha. Peguei e fui olhar. Aí, tranquilo, olhei, procurei, não achei, né? Procurando piolho em cabeça de carrapato, piolho em cabeça de careca. Não achei nada, olhei tudo. Só que aí, eu fui vendo assim as conversas dele do WhatsApp e vi uma fotinha, tava ali a fotinha pequenininha do cara, né? Aquela bolotinha. Eu falei, gente, parece muito com o menino que levou meu telefone. Aí eu cliquei e fui ler. Gente, vocês acreditam que Jurandir, aquele garoto, não era um milingrante, um milintrindo? Ele era amigo do meu Jurandir. E o meu Jurandir estava estranho porque estava achando que eu estava traindo ele. E eu achando que ele estava me traindo, porque ele também ficou estranho. E ele me achando estranho. Então, ele, em vez dele pegar meu telefone e olhar, porque ele também tinha acesso, mas eu não sei se é eu que não dava mole, eu tenho um sono muito leve, ele teve a brilhante ideia de pedir para um amigo dele me assaltar. E pedir a senha. Aí ele levou meu telefone e eu vendo a conversa, eles combinando o horário que eu ia sair, o horário que eu ia chegar, tudo bonitinho. Ele foi lá, pegou meu telefone, o cara levou pra ele olhou tudo bonitinho, devolveu. Por isso que o querido devolveu 3 dias depois. Eu fiquei em choque, queria acordar ele na bordoada? Queria, mas aí eu ter que contar pra ele que eu olhei o telefone dele. E aí eu queria fazer isso? Não, porque quando eu precisasse olhar, ele tomaria mais cuidado. Então o que eu fiz? Me recolhi aqui na minha insignificância, fiquei caladinha, não falei, engoli em seco o sapo. Porque convenhamos que isso aí é uma coisa meio absurda, né? Aí, tranquilo, esperei passar uns dias, passou mais ou menos uns 4 dias. Eu falei pra ele assim, tive uma conversa com ele. Falei, amor, olha só, vamos combinar uma coisa aqui, eu e você? Quando a gente desconfiar de alguma coisa, que a gente não estiver se sentindo bem pra conversar, nós vamos pegar o telefone um do outro e olhar. Você pode olhar, você tem acesso ao meu telefone, eu tenho acesso ao seu, e é isso. Ele falou, não, amor, tudo bem. E foi isso, eu não pude nunca contar pra ele que eu descobri que ele mandou o amigo dele levar meu telefone pra poder ver. Eu descobri que o sorveteiro tava dando sorvete pra minha esposa de graça. E aí eu jurei que eu era tufão. Falei, não, eu tô sendo corno. Ele, por que ele tá dando sorvete de graça pra minha esposa? Só que era pior do que eu pensei. Era muito pior.
Eu morava numa cidade muito pequena, nesse relato nós somos os machos. Sabe aqueles carrinhos de sorvete que o cara vai empurrando, ó, um sorvete, ó, picolé. Então, tinha um desse lá na minha cidade. A minha esposa não trabalhava, eu era o único provedor, ela ficava lá em casa fazendo coisa de casa e tal. Eu trabalhava assim, fazia uns biquinhos dela, uns bolos, umas coisas que ela fazia, mas quem trabalhava mais era eu. E aí, um belo dia, acabou a luz no meu trabalho e eu voltei pra casa mais cedo. Tudo bem, tranquilo, fui lá, peguei meu ônibus, estava descendo, quando vi o sorveteiro gritando, sorvete, não sei o quê. E aí, gente, faz aquela filinha. E eu vi que a minha esposa, ela tinha vindo pra poder comprar. E ela estava na filinha. Só que na hora, eu tava assim, meio distante, mas vendo ela. E atrás dela tinha umas outras pessoas esperando pra poder comprar. E aí, um conhecido, bem na hora que eu ia gritar, ela me parou. E a gente começou ali a trocar uma ideia. Depois ele foi embora e chegou a vez da minha esposa. E aí eu fui me aproximando e ela simplesmente pegou o sorvete, escolheu o sabor, riu pro sorveteiro e saiu. E aí, e eu parada assim, olhando, analisando aquela situação, vi que ela não tinha nem levado dinheiro. Aí a mocinha que tava atrás falou assim, a moça bonita não paga, que não sei o quê. Fez uma brincadeira assim, que ela não ganhou um sorvete de graça. Aí me vira o sorveteiro e fala bem assim, essa dali não paga não, mas essa dali eu tenho meus motivos. Gente, na hora, meu toba trancou, já me deu aquela tremedeira nas pernas. Eu falei, eu senti o chifre apontando aqui na minha cabeça. Porque eu não conhecia ele assim intimamente, né? Eu só conhecia ele porque era o sorveteiro da cidade. A minha esposa, até onde eu saiba, também não. Aí eu fiquei calado, a minha esposa foi pra casa e eu fui andando atrás dela, ela ainda não tinha me notado. E fui olhando assim o sorveteiro, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí cheguei em casa já muito nervoso, perguntei pra ela, vem cá, você pegou esse sorvete de graça? Ela já tomou um susto, amor, o que você tá fazendo? Eu falei, não, sai mais cedo. Você pegou esse sorvete de graça? Aí ela olhou pra minha cara assim, meio ficou assustada, meio que deu uma desconversada e falou assim, não, amor, eu tenho uma conta, eu pago pra ele todo final do mês. Eu, tá. Convenhamos que é uma explicação boa. Só que eu resolvi ir na fonte. Tinha um fofoqueiro na minha cidade que ele sabia da vida de todo mundo. Aí eu resolvi ir lá. Falei, eu vou dar uma volta, vou chamar ele pra trocar uma conversa. Fui na praça, cheguei, ele tava lá. E eu, como quem quer nada, falei, Ciclano, tudo bom? Como que você tá? Sentei do lado dele, a gente começou a conversar. Encontrei lá o Ciclano, comecei a chamar ele de Chiquinho. Comecei a conversar com o Chiquinho e falei assim, ai, Chiquinho, como é que você tá? Não te vejo há tempo, vi ele todo dia. Não te vejo há tempo, menino, tô trabalhando tanto, hoje saí mais cedo e tal. Comecei a conversar com ele e ele super conversando comigo, simpático, Chiquinho, adorava uma fofoca. Aí falei pra ele assim, Chiquinho, hoje aconteceu uma situação muito estranha que eu tô aqui, ó, pensando, matutando aqui na minha cabeça, mas não sei, tô achando que eu tô procurando piolho em cabeça de cabrito, sabe? Não sei não, Chiquinho. Ele falou, o que foi? O que tá acontecendo? E aí eu contei pra ele, falei, menino, best. Tava eu voltando do trabalho, voltei mais cedo, não peguei a minha esposa pegando sorvete, mas pareceu ser de graça. Escutei o sorveteiro falando que era de graça, mas que ele teve um motivo. Será, Chiquinho, que minha esposa tá traindo com o seu João do sorvete? Na hora, ele já regalou o olho assim e falou assim, olha, você sabe que eu não gosto de fofoca, né? Eu falei, não, jamais, Chiquinho, você, fofoqueiro, nunca. Ele falou, mais um dia eu estava passando e eu vi a sua esposa conversando com ele e aí ela pegou o telefone e começou a anotar alguma coisa e parecia que o seu João tava passando o número dele pra ela, porque eu cheguei pertinho e escutei. Dizem as mais línguas que o seu João adora pegar a mulher casada. E eu vi ela passando o número, anotando o número, e ele anotou o dela. Só sei disso, mas ninguém comenta mais nada. Eu falei, chifrudo. Agradeci Chiquinho, fiquei conversando. Falei, não, Chiquinho, vou procurar saber disso, que isso não vai ficar assim. Mas pode ficar tranquilo, não vou falar que foi você que contou, não. Fui pra casa. Minha esposa vivia cheia de tereco-teco no telefone dela, sabe? Escondida, mexendo no telefone aqui, mexendo no telefone aqui. Eu falei, eu vou pegar esse telefone e vou olhar. Eu nunca fiz isso, eu confiava na minha esposa, eu nunca fiz isso. Só que eu não ia ser homem que ia olhar escondido, não. Eu cheguei em casa, olhei pra cara dela e falei, me dá seu telefone agora que eu quero olhar. Ela virou pra mim e falou assim, se você pegar o meu telefone, você vai ver algo que você não quer ver. Ela falou isso na minha cara. Eu falei, eu quero ver. Eu quero ver, porque se eu tivesse no corno tufão, eu preciso saber. Porque eu sou fiel com você. Só que eu comecei a falar, falei que ela tava pegando sorvete de graça com o seu João. E ela falando que não era que eu tava pensando, que eu não sei o quê. Mas que eu ia ver algo que eu não queria ver. E eu falei, aí eu falei pra ela, então eu vou te dar a chance. Ela bloqueou o telefone, eu na frente dela. Falei, vou te dar a chance de você me contar, então, pra eu não precisar ver. Você tá me traindo com o seu João do sorvete? E ela falou que não estava, que não era isso que eu tava pensando, mas que eu não ia gostar do que eu ia ver, que ia envolver toda a minha vida, que não sei o que. Eu falei assim, olha, ou você me conta, ou eu vou pegar e vou olhar. E ela falando que não podia me contar, que não tava me traindo, que era pra confiar nela. Eu perdi a paciência, pedi o telefone pra ela, ela me deu. Ela começou a chorar, pedindo pra não fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui pro quarto, sentei, desbloqueei o telefone e comecei a olhar a conversa dela com o seu João, porque ela tinha o número salvo do seu João de sorvete. E tava lá, seu João de sorvete. Aí eu comecei a ver, gente, o meu toba caiu. Quando eu
peguei o celular, que eu comecei a ler a conversa do seu João, do sorvete. Gente, a minha mãe morava tipo assim, do lado da minha casa. Eu era vizinho da minha mãe. E a minha mãe conhecia a minha esposa desde criança, porque a minha esposa era filha da amiga da minha mãe. A gente cresceu junto, criou-se ali aquele relacionamento. Mas eu amava a minha esposa, eu realmente quis ficar com ela. E elas eram assim, ó, best friend forever. Tanto que eu morei na casa da minha mãe com ela, mais ou menos uns 3 anos, até a gente conseguir comprar aquela casa ali. E a minha mãe era casada com o meu pai. Aí eu comecei a olhar a conversa e vi que a minha mãe estava ficando com o seu João. E a minha esposa cobria, ajudava. O que ela fazia? Marcava com o seu João quando dava, na minha casa, no quarto de hóspede, não era no meu quarto, pelo menos. Aí eu estava no trabalho, enquanto a minha mãe estava lá em casa, chifrando meu pai, que também estava no trabalho. E a minha esposa ajudando. E minha mãe completamente louca, apaixonada pelo seu João do sorvete. A minha mãe conversava com o seu João do sorvete pelo telefone da minha esposa. Ela não conversava pelo dela, com medo do meu pai pegar. Então ela ia lá pra casa, quando ela não estava ficando com ele, ela estava trocando mensagem com ele, áudiozinho, escutando os áudios, não sei o quê. E minha esposa na porta olhando eu escutar tudo. Gente, na hora eu fiquei assim, tão chocado pela minha mãe tá fazendo isso com meu pai, pela minha esposa tá cobertando. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se era melhor eu ser o corno, se era melhor meu pai ser o corno, porque o meu pai, ele já não era nenhum jovem, né? E a minha mãe, ela era mais jovem que meu pai, porque meu pai casou com ninfetinha, que no caso veio a ser a minha mãe. E aí eu fiquei naquela, conto, não conto, que meu pai é corno, chifrudo, e agora eu conto, não conto. Eu resolvi fazer o quê? Bom, briguei com a minha esposa, né, por ela ter feito uma coisa dessa, e fui diretamente na casa da minha mãe. Cheguei lá, falei que eu sabia de tudo. Fui primeiramente conversar com a minha mãe, que eu queria saber os motivos dela. E aí ela me contou toda uma história triste, que ela tava carente, que meu pai não dava atenção, que não sei o que, que meu pai era mais bruto mesmo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ela fui falando. Falei, olha mãe, a gente vai fazer o seguinte, eu não vou contar pro papai, mas eu quero que você pare de ficar com o seu João. E aí ela simplesmente falou que não ia parar de ficar com o seu João, porque eu gostava do seu João, que não sei o que, meu pai tratava ela muito mal, que não sei o que. Eu falei, então você conta pro meu pai, se separa do meu pai e fica com o seu João. E foi isso que a minha mãe fez. A minha mãe contou pro meu pai, falou que não queria mais estar com ele, que não amava mais ele. Eles se separaram. A minha mãe foi morar comigo e hoje a minha mãe namora o seu João do sorvete. Eu descobri que a minha esposa tava tentando me vender pro pipoqueiro da cidade pra comer pipoca de graça. Nesse relato nós somos um macho. A pipoca era R$5. E ela tava engambelando um homem. Você não tem noção não, porque esse homem bateu na porta da minha casa. Eu morava num bairro que em frente a esse bairro tinha uma praça. Sabe aquela praça que tem parquinho, criança, não sei o quê? E aí sempre tinha um pipoqueiro. E uma vez a gente passeando ali na praça com a minha esposa, ela experimentou essa pipoca e ela ficou apaixonada. E basicamente todo dia ela queria comer essa pipoca. Eu falei pra ela, olha amor, a gente trabalhava, eu ganhava um salário mínimo, ela também ganhava um salário mínimo. Não dá pra você comer pipoca todo santo dia, porque você bota R$5 era o pacote pequeno. Aí ela começou a comprar de R$10. R$10 todo dia, a gente que as nossas contas eram contadas, porque eu tava estudando, ela também tava estudando pra gente poder melhorar de vida, ter uma profissão, mas por enquanto a gente era assalariado. CLT ali, fielzão, ganhando pouco. Aí a minha esposa falou que não, que tudo bem, que não sei o que e tal, que ela não ia comer todo dia, porque assim, começou mais ou menos uns 2 meses, todo dia ela descia pra comprar pipoca, todo dia ela descia pra comprar uma pipoca. Aí passou um tempo, passou um mês desde que eu tive essa conversa com ela, e ela comprou tipo pipoca assim umas 8 vezes no mês, até que aí tá tranquilo, razoável. E aí do nada a minha esposa começou de novo. Todo dia ela ia lá e comprar pipoca. Todo dia ela ia comprar pipoca. Todo dia ela ia comprar pipoca. E aí eu comecei a reparar que não era uma vez só no dia, não. Era várias vezes no dia. Várias vezes. Porque a minha esposa, ela trabalhava de home office. Então eu comecei a ver no lixo, se eu não era de reparar, eu via que tinha um saco de pipoca. Tinha outro. Eu falei, gente, essa mulher tá virando o quê? Uma pipoqueira. Tá virando uma galinha, tá comendo milho o dia inteiro. Aí fui conversar com ela, falando, amor, você voltou a comprar pipoca todo dia, não sei o que e tal, você sabe que as coisas são apertadas. Ela falou, não, amor, fica tranquila, eu fiz uma conta lá, que não sei o que, eu vou pagar por mês, eu conversei com ele, ele tá me dando um desconto, que não sei o que. Eu achei estranho, mas deixei pra lá, falei, tudo bem, confiava na minha esposa, no meu alecrim. Passou de novo 4 meses. 4 meses. Nesses 4 meses eu reparei uns comportamentos meio estranhos da minha esposa. Ela tirava umas fotos minhas assim mais íntimas do nada, sabe? Faz pose, não sei o que. E ela nunca foi de fazer isso. Eu, pra que isso? Ela, não, pra mim, pra eu guardar pra mim. Mas eu acabei deixando pra lá. Até que um belo dia eu voltando do trabalho, 7 horas da noite. Eu tinha acabado de entrar em casa quando a campainha tocou. Aí eu não deu nem tempo de eu entrar. Eu botei a mochila e voltei pra atender a campainha. Quem que era? O pipoqueiro. Ele já chegou, gente, fazendo escândalo, brigando comigo. E eu não tava entendendo. Ele falou, olha só, eu cansei disso. Eu cansei de você ficar me enrolando. Aí eu só olhei pra cara dele e falei, o que houve? O nome dele era Samuel e ele era um pouquinho mais velho que eu. Samuel
Samuel, muito alterado, começou a gritar, falando que eu tava enganando ele, não sei o quê. E aí a minha esposa escutou e saiu pra fora. E aí ela saiu falando, Samuel, calma, a gente vai conversar. Já falei pra você que tem que ir com calma, Samuel. Calma, que não sei o que. Vai embora, a gente conversa depois. Aí eu falei, não, que calma é essa que Samuel tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Por quê? O que foi? Aí eu comecei a pensar, bom, será que eu tô sendo corno? Só que Samuel parecia cortar pra outro lado, né? Pelo o jeito que ele falava, né? O jeito que ele me olhava. Eu via que ele me olhava assim meio diferente. E todo mundo comentava e tal. Eu achei que Samuel gostava de outra fruta. Minha fruta, no caso. Comecei a berrar-me e falei o que tava acontecendo, pra me contar, porque minha esposa tava o tempo todo tentando me arrastar pra dentro, e o Samuel falando que eu tava enganando ele. Eu falei, Samuel, me explica o que tá acontecendo. E aí ele me contou, ele falou, olha, eu sei que você tá me mandando fotinho, eu sei que a gente tem umas conversas mais assim, calientes, mas ou a gente chega no finalmente, a gente combina, porque toda vez que você combina comigo e desmarca, você combina comigo e não vai, já me deixou plantado, fica me inventando história, falando que tá passando mal, que tá atrasado, que tá no trabalho, que tá isso, que tá aquilo, ou a gente chega nos finalmente, ou eu não vou mais liberar a pipoca pra você e pra sua esposa. Aí eu já olhei pra cara do Samuel, olhei pra cara da minha esposa, eu falei, finalmente o quê, querida? Querido, eu não tô trocando mensagem com você, não tem nem seu número. Ele falou, claro que tem, vai ficar se fazendo de sonso, tá vendo? Você fica se fazendo de sonso, não sei o que. Eu falei, eu não tenho. Pois pegou o Samuel, o celular dele, esfregou na minha cara um número que não era meu, com uma foto minha. E pior, com várias mensagens de teor exóticos e fotinha minha. Sabe as fotinhas que a minha esposa ficava tirando? Mandava tudo pra ele. Várias fotos, gente, várias conversinhas. Eu quero você, vamos marcar. Marquei 300 vezes com o Samuel e nunca fui. Aí eu já olhei pra cara da minha esposa. Quando eu olhei, ela já tava chorando. E ela começou, amor, eu queria muito pipoca, cara. Eu queria muito pipoca. Eu falei, Samuel, olha só, esse daqui não sou eu. Eu não tenho esse número, não é meu. E aí eu falei, explique-se o que tá acontecendo. E aí ela começou a explicar pra mim e pro Samuel. Bom, ela tava conversando com o Samuel e falou pro Samuel que nós tínhamos um relacionamento aberto e que eu ficava com outras pessoas. E aí o Samuel contou pra ela que tinha interesse em mim. Ela falou, olha, Samuel, ele nunca ficou com menino, mas a gente pode ver, a gente pode fazer as coisas com calma. E aí basicamente falou que ia me arranjar pro pipoqueiro se ele me desse pipoca pra ela. Ah, você pode agradar a gente, tanto eu, tanto ele, levar pipoca pra ele, eu vou falar que foi você que mandou, não sei o quê. Tanto que muitas das vezes na conversa não era ela que pediu pipoca, era eu que pedia, ela só ia buscar. Porque eu era tímido, porque eu ainda tava me acostumando, porque eu ainda tava me adaptando, mas que eu ia dar uma chance pra ele. Ela foi enrolando o Samuel no papo pra comer pipoca, falando que eu ia ficar com o Samuel, mas que eu não tava pronto, que eu ainda tava quebrando esse tabu, que tinha que ser devagar, que tinha que fazer as coisas devagar. Só que Samuel cansou depois de 4 meses e veio me cobrar o meu brioco. Porque Samuel queria furenfar no meu brioco e que eu furenfasse no brioco dele, que ele não tinha preconceito. Era ele, ela e aquela coisa toda. Gente, olha, eu fiquei chocado, olhei pra cara dele e falei, não sou eu, não gosto de homem, não vou te liberar nada, não vou usufruir de nada, resolve com ela. Virei as costas, saí, fui tomar um banho que eu tava exausto. Eu não sei o que ela resolveu, sei que eu fiquei escutando uma gritalhada dos dois, depois Samuel foi embora, e aí ela falou que Samuel não ia mais me incomodar, que não sei o que não era pra eu me preocupar mais. Eu fiquei extremamente chateado, saí de casa, eu fiquei 2 meses morando com a minha mãe e com meu pai, né, tentando ali perdoar, tentando digerir aquilo. Acabou que eu perdoei ela, só que a gente resolveu se mudar, porque ficava ali de frente pro pipoqueiro, toda vez que eu passava pro pipoqueiro ficava me olhando estranho. Nós nos mudamos, superamos isso, mas a minha esposa tentou me vender pra comprar pipoca. E eu que não perdoei nem minha bisavó. Nesse relato Nós Somos um Macho, vou contar pra vocês como que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, eu tinha os meus 18 anos. A minha bisavó, hoje em dia, ela, né, tá, assim, mais assim, antiga, né? Então, eu continuo indo lá do mesmo jeito, né? Continua rolando, mas vou contar pra vocês como tudo aconteceu. Eu tinha 18 anos. Desde que eu era muito novo, eu ficava na casa da minha avó, porque a minha mãe trabalhava. E aí morava na casa da minha avó, a minha avó, o meu avô e a minha bisavó, que era mãe da minha avó. A minha bisavó foi mãe nova, a minha avó também era mais nova, a minha bisavó também. E a minha bisavó, ela era uma senhora bem, assim, ajeitada, assim como a minha avó. Eu cresci ali, né, desde que eu era criança. Eu ficava com a minha avó pra minha mãe trabalhar desde que eu tinha nascido, né. A minha avó sempre ajudou muito a minha mãe. Então eu tinha muito aquele costume ali. Muitas das vezes eu nem ia pra casa, eu dormia na casa dos meus avós. Eu tava sempre ali naquela convivência. Conforme eu fui crescendo, fui virando um rapaz, eu tive uns problemas com a minha mãe, mas não era em relação à minha mãe, era em relação ao meu padrasto. Minha mãe separou do meu pai, que meu pai traiu minha mãe e tal. E aí eu fui passar um período na casa do meu avô e da minha avó, porque eu já tava acostumada a ficar muito lá. Minha mãe falou, ó, vai pra lá, fica um tempo lá, porque minha mãe arrumou um marido, eu não tava aceitando muito bem, na época eu tinha 15 anos.
acabei ficando na casa da minha avó. Passou-se 3 anos e eu com 18 anos, gente, eu comecei a reparar que a minha avó, a minha bisavó, não era minha avó, não, minha bisavó, todas as vezes que o meu avô e minha avó não estavam em casa, ela ficava me olhando meio diferente, ela dava assim umas deixazinhas, só que eu deixava pra lá, fingia que eu não tava entendendo, desconversava, até que um belo dia, o meu avô e a minha avó fizeram 300, 800 anos de casados e eles foram comemorar. O que eles fizeram? Eles saíram pra poder viajar e iriam ficar 4 dias fora. E eu na casa da minha bisavó. E aí ele falou, ó, fica aí com a sua bisavó, cuida da sua bisavó, sendo que minha bisavó tava ótima, tá? Eu falei, tranquilo, eles foram viajar e assim que eles saíram, a minha avó, não, vamos pedir alguma coisa pra gente comer, não vamos fazer janta hoje não, a gente pede alguma coisa pra gente comer e tal. Pedimos alguma coisa pra comer, botamos o filminho, tava eu e minha bisavó, e aí a minha bisavó do nada pediu pra conversar comigo um assunto muito sério. Eu me assustei e falei, pronto, ela tá doente, vai de arrasto. Já olhei pra ela e falei, o que foi? Tá tudo bem? Primeiro ela começou a me contar toda uma história triste, falando que tava muito carente, que se sentia muito sozinha, que tinha muito tempo que ela não sabia o que era um homem, que ela tinha muito dinheiro guardado, não tinha com que usar, porque minha avó era aposentada, minha bisavó era aposentada, e ela era aposentada muito bem. E aí ela começou a passar de levinha a mão assim na minha perna e tal, ela falou, olha, você não quer uns presentes? Eu trabalhava, só que eu ainda tava fazendo ali meu estágio, tava estudando pra faculdade, eu não ganhava muito bem. Ela falou, você não quer assim uns presentes? Eu juntando dinheiro pra poder comprar um iPhone. Ela, se você quiser, eu posso te dar aquele iPhone à vista, sabe? É só a gente, sei lá, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Minha avó, gente, minha bisavó, ela devia tá aí na faixa de uns 70 e poucos anos. Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, gente, será que eu tô entendendo o que eu tô entendendo? Só que eu fui ligando os pontinhos, porque eu via umas atitudes que ela tinha depois que eu fiquei maiorzinho, sabe? Me dava umas olhadas, não sei o quê. Aí eu não tava fazendo nada, na flor da idade, me descobrindo. Tinha uma namoradinha? Tinha, mas não era nada sério. Pensei, bom, eu não vou fazendo nada mesmo, né? Lá vou tá novo, ganhar uns presentinhos. Acabei aceitando. Ali, amor, começou a rolar umas mãos, ela veio me deu umas bitoca e eu fui, amor, encarei, foi ótimo, ela sabia muito bem o que ela tava fazendo. Comecei ali a furanfar com a minha bisavó, ela começou a me dar dinheiro, me dar presente, dinheiro pra sair, não sei o quê. Todas as vezes que nós tínhamos oportunidade, rolava, né? Sempre quando meu avô e minha avó não tava, né? Ou quando eu dormia muito no quarto dela. Eles não falavam nada, ninguém falava nada, porque como eu era muito criado ali, eu era muito apegado em todo mundo. Então, eu disfarçava. Dormia um dia no quarto do meu avô, com a minha avó e meu avô, botava o colchão no chão, pra poder criar aquela naturalidade. Às vezes dormia na sala, às vezes dormia no quarto da Bisa, entendeu? Eu fazia isso pra criar uma naturalidade, pra ninguém desconfiar. Atualmente, eu tenho 25 anos, estou terminando a minha faculdade e eu ainda furenfo com a minha bisavó quando dá. E eu namoro. Meu marido faleceu com um objeto no olho que nada a ver. E o velório dele ainda foi o caos. Todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido, porque o velório dele foi bem revelador. Um belo dia estava eu no trabalho, gente, casada há 10 anos. Com o Jurandir, gente, maravilhoso, me tratava super bem, só que ele era meio diferenciado. Ele era um marido muito zeloso, muito atencioso, ligado em beleza. E, gente, fazia minha unha, fazia meu cabelo, me ajudava a fazer maquiagem, me ajudava a comprar roupa. Ele era quase assim, uma melhor amiga. Só que ele sempre falou pra mim que ele era hétero. E mas que ele gostava do mundo feminino. E eu, cabeça aberta, mente aberta, não tinha nenhum tipo de preconceito nem nada, tipo, e ele me tratava tão bem. E diversas vezes eu perguntei pra ele se ele era bi, porque não teria problema. E ele falou pra mim que não, que ele só gostava do mundo feminino. E, gente, ele era quase meu melhor amigo. Fazia minha sobrancelha, fazia meu busto, depilava meu sovaco, minha chambriz, que ele também depilava. Ele fazia de tudo, fazia meu cabelo, me ajudava a escolher roupa, maquiagem, ele fez uma pele maravilhosa, melhor do que eu. O produto me ajudava, maravilhoso. Só que ele não usava nada, ele não gostava, ele só realmente gostava de fazer em mim, então eu acreditei no que ele me falou. A família dele sempre achou ele também diferente. Quando ele apareceu comigo, todo mundo jurou que era mentira e tudo mais. E aí a gente começou a namorar, nos casamos. E se passou 10 anos, meu casamento era maravilhoso. O que todo mundo achou que era uma farsa, que era isso, não era. Eu achei que não era. Até que um belo dia estava eu no meu trabalho, linda e bela, quando do nada me ligam falando que eu era o contato de emergência, né? Provavelmente eu era, porque era alguém falando do meu marido, me pedindo pra poder ir pro hospital com urgência, porque tinha acontecido uma coisa muito grave. Gente, eu saí em desespero e fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu já tomei assim a lapada direto na minha cara, porque não tinha ninguém lá. Eu cheguei, falaram que era o contato de emergência. E aí, falaram que meu marido tinha dado entrada no hospital,
mas que ele havia falecido. Na hora, gente, foi desesperador. Eu comecei a chorar, gritar, berrar. Eu não sabia o que falar, nem o que fazer. Liguei pra minha família. Meu pai e minha mãe foram pra lá pra poder me ajudar. A família dele também foi pra lá. Todo mundo em desespero, todo mundo chorando muito. E aí eu fui conversar com o médico pra poder saber o que tinha acontecido com o meu marido, o porquê, o que houve, né? Assim, do nada, meu marido tava trabalhando. Do nada me ligam falando que eu era o contato de emergência. Eu falei, quem que trouxe ele pro hospital? Porque não tinha ninguém. Eu fiquei pensando, se ele tivesse no trabalho, alguém tivesse trago ele pro hospital, alguém da empresa, teria que ter alguém aqui da empresa com ele. E não tinha. E aí ele falou, olha, quem trouxe o seu marido foi um rapaz. Eu não faço ideia quem seja esse rapaz. Ele trouxe ele falando que ele tava passando muito mal, que não sei o quê. E quando eu saí pra poder dar a notícia, ele já tinha ido embora. Eu falei, um rapaz? Ele falou, um rapaz um pouco mais novo que ele e tudo mais. Me falou mais ou menos a fisionomia do rapaz, só que eu não conhecia ele. Eu acabei deixando essa informação pra lá. E falei, doutor, o que aconteceu? Meu marido caiu, ele tava trabalhando, o que eu falo? Ele falou, olha, o seu marido não tava trabalhando. Eu falei, oi? Como assim, doutor? Ele falou, o seu marido, ele faleceu de hemorragia. Eu falei, como assim, doutor? Como assim? Ele falou, olha, tinha um objeto no reto do seu marido. Reto, pra quem não sabe, o tubinhos. E ele falou que foi tão profundo que o negócio tava, que atingiu não sei o que lá, não sei da onde. Ele começou a explicar assim uma linguagem que eu não entendi. E infelizmente o meu marido faleceu por conta disso. Parece que foi um acidente, né? O objeto estava preso lá, não teve nem como tirar. Gente, eu não entendi nada. Eu sei que o meu marido faleceu porque ele estava furanfando e introduziu algo de uma forma tão profunda que ficou lá dentro. E aí ele começou a passar mal, foi pro hospital e faleceu. Como? Eu não sei. Aí ali eu descobri que ele tava me traindo, que ele estava num hotel com um garoto e que aconteceu alguma coisa nesse hotel que eu não sei o que o meu marido faleceu. O médico também falou que não sabia como explicar direito o que tinha acontecido, que nem ele entendeu muito bem, mas que infelizmente tinha sido isso. Eu resolvi não contar pra ninguém porque eu pensei, ele já faleceu, né? Essa tristeza já vai estar em mim. Acabei deixando pra lá o chifre ou qualquer coisa do tipo. Falei, vou cuidar do velório do meu marido, né? Não vou contar pra família dele, nem pro pai, nem pra mãe, nem pra ninguém. Vou enterrar ele, tudo certo. Porque não tinha mais o que fazer, ele já tinha falecido. Pedi pro doutor sigilo, pediu pra não contar pra família e tudo mais. Falei que eu era esposa responsável. Ele falou que tudo bem e aí começou os preparativos pro velório do meu marido. Só que não adiantou nada, porque no dia do velório, eu sentada do lado do caixão, quando eu começo a escutar um monte de grito. Aquela tristeza enorme, todo mundo cuidando das coisas e tal, eu ali sentada do lado, ainda não tinha acreditado que aquilo realmente tinha acontecido. Quando eu começo a escutar uma gritaiada, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eu fui pra frente, né, de onde estava esse grito, tinha uma galera assim atrás, a gente tava num espaço bem grande, tinha 3 homens simplesmente rolando no tapa, brigando um com o outro, que não sei o que, puxa o cabelo e faz. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Vocês não estão respeitando o nosso momento? Só que eu nunca tinha visto aqueles homens na minha vida. Eu sabia que um deles trabalhava com meu marido, mas eu não sabia quem era. Eu vi ele em foto da empresa e tudo mais. Parece que os 3 chegaram e aí estavam ali no velório e acabaram descobrindo ali entre si que os 3 tinham um caso com o meu marido. E o meu marido namorava os 3. E eles estavam descobrindo ali que eles eram amantes. Porque falaram pra ele, parece que tava uma turminha conversando, falaram pra ele que a esposa estava desolada. E eles acharam que eu era irmã do meu marido, que meu marido falava pra ele que eu era irmã dele. E aí eles descobriram que, além dos 3 ter um namoro com meu marido, que eu também era amante. E eles começaram a se estapear ali. Que no caso eu era esposa, né? No caso, que eles eram amantes, os 3 bonitinhos, ainda tinha 3, e eu era esposa. Gente, olha, foi um caos. E eles começaram a gritar, falando que tinha um caso com meu marido, que não tava namorando não sei quantos anos, o outro falando que não tava namorando não sei quantos anos, todo mundo começou a escutar e tal. A família dele veio perguntando o que estava acontecendo. No fim, todo mundo se acalmou, os 3 contaram, botaram a boca no trombone, falou que tava namorando e isso e aquilo. E detalhe, ele não era nenhum dos garotos que meu marido estava na casinha que fez ele falecer. Eu dei um berro e falei, olha, gente, ele já faleceu, não tem o que ser feito. Eu entendo que vocês foram tão enganados quanto eu. Vou respeitar os sentimentos de vocês. Podem ir lá, podem se despedir caso vocês queiram. Não fiquem com raiva, não guardem mágoa. Eu sei, me magoou também. Eu descobri outras coisas assim absurdas. Não contei nada de como ele faleceu. Descobri outras coisas absurdas. Vocês podem se despedir, fiquem à vontade. Quem quiser ir pra casa pode ir pra casa. Conversei com a família dele. Acabou que apaziguou tudo, ficou tudo bem. Todo mundo se despediu, todo mundo foi pro o enterro. Depois cada um foi pra sua casa.
Eu aceitei o meu chifre, eu deixei pra lá, porque ele havia falecido e não tinha mais o que fazer. Ele foi um marido muito bom pra mim, ele me tratou muito bem a minha vida toda, eu fui muito feliz com ele. Caso ele tivesse, né, continuado vivo, eu ia me separar, eu ia conversar com ele, né, tudo certo. Mas ele havia falecido e não fazia sentido pra mim eu guardar a mágoa dele, eu guardar todo o homem bom que ele foi pra mim, só por conta disso. Então eu aceitei, deixei pra lá e foi isso. Quando eu achei que a minha vizinha ia quebrar o pau, porque ela finalmente descobriu que o marido dela tava traindo ela com a ninfetinha da padaria que vendia pão, eu tive uma surprise. Eu era vizinha de uma mulher, gente, que ela era muito chifruda, mas ela não era chifruda culposa, não, quando não há intenção de ser chifruda. Não, ela era chifruda sabendo, porque inclusive eu já contei pra ela umas 3 vezes. Todas as vezes que ela saía de casa, o marido dela levava outra pra dentro de casa. E não era uma, não era 2, não eram 3, eram várias meninas durante a semana. E eu já cheguei a filmar e mostrar pra ela, e ela simplesmente fingia que não tava vendo. E aí eu parei, falei, bom, ela é corna, ela aceita e tá tudo certo. Porque eu mostrei pra ela várias vezes, ela ficava tipo assim, tá bom, tô vendo. Só que aí um belo dia, eles fizeram um cronograma, eles cronometraram errado. Porque a mulher dele chegou em casa antes do esperado. E o pior, ela chegou em casa com 3 amigas. Então eu achei que ela fez todo aquele show da Xuxa porque ela tava com 3 amigas. Na verdade, ela não fez nenhum show da Xuxa, ela só quis meio que se fazer de superior. Estava eu em casa quando eu comecei a escutar uma gritaria. Aí o povo fofoqueira saiu pra fora. Gente, vocês não têm noção da reação dessa mulher. E depois a gente descobriu o porquê que ela teve aquela reação. Porque assim, que ela era corna, ela já sabia, mas ela nunca tinha visto pessoalmente. Ela simplesmente começou a chorar, ficou super ofendida, falando que ia pra casa das amigas dela e que era pra garota sair da casa dela. E aí ela foi embora. Eu achei, amor, que ela... E não. Ela virou as costas e entrou pra dentro da casa das amigas, do carro das amigas dela, e elas foram embora. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ir lá comprar pão, vou dar um jeito de ficar best dela, pra ela me contar esse babado direito, já que basicamente não aconteceu nada. Comecei a ir comprar pão, comecei a comprar todos os dias o pão, comecei a conversar com ela e tal, pedi o WhatsApp dela, a gente começou a conversar. E ali eu fui me tornando best dela, ela começou a frequentar a minha casa, às vezes ela saía da casa dele e ia direto pra minha casa. Aí ela foi, pegou, até que surgiu o assunto, ela me contou. Parece que elas fizeram um combinado, ela seria a amante e ela tentaria arrancar o máximo din-din-din dele e iria dividir entre as duas. E ele dava muito, muito dinheiro pra essa menina do pão. Tanto que essa menina do pão, ela saiu do negócio do pão. Ela abriu um mercadinho pra ela, só pra vocês terem uma noção. A bicha saiu de vendendo pão pra empresária, dona de mercado. Aí as duas dividiam o cash money, nas escondidas elas eram best friend. Ela também conseguia um dinheirinho ali do marido dela, mas não era o tanto que ela queria. A menina conseguia muito mais. Elas dividiam, o mercadinho basicamente dava o lucro, era pras duas. Eles continuaram tendo um caso. A menina que era do pão virou dona do mercadinho, era bi, ainda pegava a mulher dele, pegava o cara, ele tava rolando e eu fiquei no meio assim, ó. Mas pelo menos descobri a fofoca. Não morri e não infartei.